E essa é a crossbody Angélica. Ela tem um bolsinho na parte da frente. Aqui no canal do zíper com 2 cursores, mas pode ser colocado um. Na parte de trás tem esse bolsinho transparente, ó. Vamos costurar? Vamos começar aqui pelo bolsinho da frente. Tô fazendo no jeans, mas você pode fazer em outro material e no sintético também, conforme você tem aí, conforme queira, tá? A medida aqui é uma altura de 17 por 15. Esse é o tamanho final depois que eu fiz o meu matelaçado. Para eu fazer o matelaçado, eu utilizei uma espuma, mas você pode utilizar uma TR1, um R2, acoplado e outra que você queira e tenha costume aí, tá? E essa partezinha aqui, que é de 4,5 por 15. Aqui na parte de baixo, eu vim com um cone de linha de nylon 60, fiz o arredondado, tá? Tanto desse lado quanto desse outro. E nessa partezinha aqui, que vai ficar aqui em cima do meu bolso, ó, eu fiz o arredondado aqui e nesse outro lado, tá? Então, ó, entre essa partezinha aqui que eu tô segurando e essa parte de baixo aqui, ó, vai ficar o meu zíper. Então, eu vou ter um forrinho pra aqui e vou ter um forrinho pra aqui, certo? Ó, eu fiz o meu matelaçado maior, cortei maior, fiz o meu matelaçado. Depois eu vim, risquei qual era o tamanho que eu queria, fiz o arredondado e 2 milímetros mais ou menos para dentro eu vim com uma costura, sendo que um pontinho menor, tá? Bem menor, para que pegasse em cima do meu matelaçado para não correr o risco de desfazer. Então eu fiz assim dessa forma. Aqui eu vou estar utilizando a minha máquina doméstica, mas você pode fazer na sua industrial. Aqui na bobina, linha de poliéster, tá? E aqui na parte de cima você pode tanto utilizar linha de poliéster, linha de bordado, linha 60, 100% poliamida, ok? Aqui, para fazer o matelaçado, eu utilizei a linha de nylon 60, 100% poliamida, ó, que é essa do cone amarelo. E para fazer os arredondados, aqui também, eu vim com o meu cone de linha, enquadrei aqui e fiz o arredondado, tá? Na minha peça, arredondei com cone de linha 60, ok? Então, vamos lá colocar o nosso zíper. Ver se tá tudo reguladinho, tudo bonitinho e vamos lá costurar. Aqui é a parte da cremalheira, que é o lado direito, que é essa parte, ó, que é mais altinha, que a parte do avesso ela é lisa, tá vendo? E essa é a parte da cremalheira, que é a parte mais grossa. Então, eu vou pegar essa parte aqui e vou colocar aqui e vou passar uma costura. Feito essa costura, eu vou vir com o lado direito do meu forro, com o lado direito do meu material e vou colocar. E costurado ficou assim, ó, parte da minha cremalheira no direito. E aqui o meu forro, ó. O meu forro direito dele vai tá, ó, passar por cima do meu zíper e vai pegar aqui, ó, direito, que é o lado aqui, ó, com direito, tá? Aí aqui eu passo uma costurinha, depois de costurado, viro, ó, puxo aqui, que é pra acertar, coloco clips ou alfinete de um lado e do outro e vai ficar assim. E agora eu vou passar uma costura aqui em volta, que é para prender, tá? Essa minha parte da frente com o meu forro, ok? E aqui na parte de cima eu vou fazer a mesma coisa. Vou vir com essa parte aqui, ó, e vou colocar direito com direito aqui, que é essa parte da cremalheira. Quando eu colocar aqui, ó, eu tenho que me atentar para que fique retinho de um lado, retinho do outro. Quando eu for passar essa costura aqui em volta, que é para prender o meu forrinho no meu principal, eu passo uma costura aqui também, ó, tá? De pés ponto. Nessa costura aqui, aumentamos o ponto para 4, 4,5. Faça o teste aí e veja qual o tamanho que você gosta mais. E ficou assim costurado, ó, a costurinha aqui em cima. E vim toda a volta, eu sempre deixo o forro um pouquinho maior. E depois eu refilo essa parte que passou. Já costuramos e agora falta a parte de cima. Vou vir aqui, ó, a parte direita aqui, a minha parte principal, com a parte aqui do meu zíper, tá? Ó, vai estar tudo certinho assim. Então, vou colocar essa parte aqui que é reta e vou colocar aqui. Quando eu colocar aqui, certificar que aqui na lateral e nessa outra lateral vai estar retinha, vou passar a costura. Depois, vou colocar o meu forro para quando eu virar, ficar assim, tá? Aí, ajeita tudo bonitinho para encaixar certinho, ok? Então, vai ficar direito com a minha cremalheira. Vou passar uma costura, depois eu venho, coloco o meu forro aqui na parte de trás, que vai ficar assim, que é para quando eu desvirar depois que rebater ficar assim, ok? Então, passa a costura, rebate aqui depois e coloca o cursor.
O nosso bolsinho da frente já está pronto. Aqui é a parte principal, o zíper. Aqui é o avesso. Aí, agora, eu vou vir aqui na parte do meu avesso, com um pedaço do jeans, tá? E vou colocar o jeans pra cima, a parte principal. O meu avesso aqui, assim, ó. O meu forro com a parte do meu jeans. Vai ficar assim, ok? Que é pra quando eu abrir meu bolso, aqui vai estar assim, certo? Então, vai ficar aqui, ó, a parte do meu bolso, o jeans, que vai formar o meu espelho da frente. E aqui na parte de trás, ó, eu vou pegar também uma parte do meu forro e vou colocar, porque vai ser no lado de dentro da bolsa. O que vai mostrar é aqui, tá? Então, vai ficar aqui, ó, o lado de dentro da bolsa, o meu jeans, que vai ser o forro do meu bolso, certo? Ó, e eu vou unir aqui os três e vou passar uma costura em toda a volta. Depois da peça pronta, aqui vai ser a parte de dentro da peça. Então, tem que estar com o lado bonito, ok? Então, vai ficar assim, ó. O meu forrinho, o meu jeans, que vai servir como forro para quando eu abrir aqui o meu bolso, ele aparecer aqui, ok? Passar a costura agora em toda a volta e essa parte da frente vai estar pronta. Aqui você pode colocar a sua etiqueta. E aqui já está pronto a nossa parte do bolso e o espelho frontal, ó. Aqui o meu cursor, né? Quando eu abrir, ó, e vai aparecer aqui o meu tecidinho, tá? Você pode colocar o mesmo material que vai estar utilizando para o forro dos espelhos, você pode estar utilizando para aqui na parte de dentro. Então, vai ficar assim, ó, o forro para quando eu colocar alguma coisa, certo? E assim ficou a nossa parte da frente. Aqui é o meu espelho da parte de trás. Então, 15 de largura por 20 de altura. Vai ser inteiro, uma vez no principal, uma vez no forro. E coloca a estrutura que você tenha costume. Se você não quiser, você não coloca nada. Mas aqui eu vou colocar um bolsinho transparente, ok? No plástico, você pode estar utilizando 0,30 ou 0,40. Eu cortei 15 centímetros e meio, deixei passando um pouquinho. E a altura com 18, tá? Depois, qualquer coisa que eu colocar a barrinha aqui, né? O debrum, aí eu diminuo aqui na parte de baixo. No jeans liso, de 4 centímetros de altura e por uma largura para eu fazer aqui. Aqui tá o meu plástico, ele não tem direito nem avesso, então você escolhe aí um lado para colocar a sua faixa pro debrum, ou você pode pegar um viés pronto conforme queira. Que eu vou estar utilizando o jeans, então, meu lado direito do jeans, virei aqui pro meu lado do plástico, vai ficar assim, deixar rente aqui na parte de cima e vou passar uma costura, um pezinho de máquina, tá? Passei a costura, ficou assim. Agora, eu vou levantar aqui, ó, o meu tecido pra cima. Ele vai ficar assim, na parte da frente. E aqui no avesso vai ficar assim, dessa forma. E eu vou virar novamente, tá? E depois eu vou passar uma costurinha aqui, certo? Que é pra ficar o acabamento aqui. Se você quiser, você pode cortar mais alto, com 5 centímetros. Você faz o acabamento aqui na borda conforme queira, tá? Então, ficou assim, ó. Levantei. Aqui na parte de trás vai ficar assim. Vou virar de novo e vou passar a costura. Pra prender aqui na parte da frente e essa parte aqui na parte de trás, ok? Então, ficou assim, ó. A minha borda com o meu debrum, você pode estar utilizando o viés pronto, ou você pode fazer conforme você queira, tá? Aí, daqui da borda para dentro, eu marquei 2 centímetros, tanto da borda para dentro 2, borda para dentro 2, e centralizei aqui o meu plástico, tá? Que ele vai ficar assim. Aqui ele vai passar um pouquinho, coisa de mais ou menos meio centímetro, aqui na parte de baixo, tá? Mas aí depois você refila. Então, o meu bolsinho transparente, para colocar o celular e manusear, tá aqui. Vou passar uma costura em toda a volta para prender e vou refilar o excesso. Aqui, como é plástico, eu vou trocar o meu calcador, tirar o de ferro e colocar o de teflon. E vou passar uma costura, tá? Coloca um ponto maior aí da sua máquina e passa uma costura para segurar tudinho. E vai ficar assim, ó, o bolsinho para colocar o celular.
porque aqui vai ter a margem de costura e depois de costurado vai ficar mais ou menos assim, ó. Uma bordinha pequenininha e vai direto ao bolso. Se você quiser que fique, depois de costurado, essa margenzinha aqui na parte de cima maior, você desce mais. Ao invés de descer 2, como eu fiz, pode descer 3, conforme queira, tá? Coloca o celular, vê se fica direitinho, gosta do resultado, e aí você faz. Então, minha parte de trás já tá pronta. A minha parte da frente também já tá pronta. Verifica se os dois estão batendo certinho as medidas, ok? E aí, a alça, já vou falar aqui. A minha alça eu já deixei pronta, fiz ela no próprio tecido, tá? Você pode fazer com a alça pronta, ó, de 2 ou de 3 centímetros, tá? Essa alça chique. Então, você pode fazer com a alça de 2 ou alça de 3, ou você pode fazer com o próprio material. A alça. Ela pode ser feita no tecido, em sintético, você pode comprar pronta aquelas tiras de montana, ou se quiser fazer de couro, ou se você quiser essas alças daqui, né, pronta, que se chama alça chique, e tem uma outra também. Então, tem ela de várias espessuras. Então, as ferragens que eu vou utilizar para fazer a alça vai ser de acordo com a largura, né, aqui da minha alça. Se ela é de 30 milímetros, que é 3 centímetros, então eu vou estar utilizando as minhas ferragens, tanto os mosquetões quanto o regulador, da mesma largura da alça, ok? Se for de 2, 2,5 e assim sucessivamente. Então, se eu quero fazer ela de tecido, eu tenho que multiplicar por 4. Exemplo, se eu quero que ela fique com 2 centímetros depois de pronta, 2 vezes 4 vai dar 8. Então, eu vou cortar aqui 8 centímetros, marco aqui o meio, eu vou fazer como fosse um viés, tá? Marquei aqui o meio, ou eu posso passar um lápis. Ó, depois eu trago essa borda pro meio, trago essa outra borda pro meio, e depois junto aqui e passo uma costura. Vai ficar uma alça, ó, certo? Então, vezes 4. Se for de 2, 8. Se for de 2,5, 10. E se for de 3, 12. Sempre, ó, levo uma parte a outra, vim com o meio, dessa borda para dentro, dessa outra borda para dentro, vai ficar assim, feito um viés, e depois eu venho e junto as duas partes. Passo uma costura de um lado, passo uma costura do outro, e assim vai ficar a minha alça. Se for de 2, se for de 2,5, se for de 3, se for de 4, conforme você queira colocar, tá? Se for em sintético, você pode fazer a mesma coisa. Caso o seu material ele tenha elasticidade, você pode colocar, no caso aqui do tecido, uma faixa de viés de gorgurão, que ele não tem elasticidade. A mesma coisa, você pode colocar ele num sintético, ou você pode colocar um tecido que não tenha nenhuma elasticidade para ajudar conforme a peça, porque tem peça que vai pegar mais um peso. Então, se a alça tiver elasticidade, consequentemente vai terminar danificando, ok? Então, ficar atento a essas coisas. E se for na alça pronta, vou simular aqui. Lembrando a vocês, quando forem comprar ferragem, se for pessoalmente, dá uma olhada nela, principalmente a questão do mosquetão. Esse daqui mesmo eu comprei, ele tem uma emenda aqui, tá? Não sei se dá pra ver muito, mas tem uma listinha aqui, ó. E aqui atrás dá pra ver melhor, que ele, só não sei se vai dar pra vocês verem, que ele foi, ó, soldado. Então, o que é que acontece? Comprei vários desse. Ele é lindo, né? Ele é de 30, né? 30 milímetros, 3 centímetros. Comprei vários desses. Aí eu fiz uma bolsa para o meu esposo ir trabalhar e com alguns meses, aí foi e quebrou. Porque fica aqui o peso, né, na bolsa. E como aqui é emenda, então vai fazer com que automaticamente vá se desgastando e quebre. Então fique atento a essa questão, né, porque querendo ou não termina sendo o dinheiro jogado fora. Fique atento quando for comprar ferragem, todos os materiais, né, pessoalmente, dá uma olhada para que não venha correr o risco de você comprar, investir e quando fizer a peça dar problema. É lindo, mas infelizmente, devido a essa junção aqui que fizeram, não suporta peso. Várias maneiras de fazer alça. Então, você faz conforme aí você saiba, tá? Aqui é um regulador. Esse daqui, ele tem essa partezinha aqui que é solta, mas existem outros que ele é fixo, não sai do lugar. Então, eu vou pegar aqui um lado da minha alça. Essa daqui é uma alça pronta. Então, eu vou colocar, ó. Eu vou entrar e sair por aqui. Ó. Vou entrar de um lado e sair pro outro lado, cobrindo esse meu ferrinho do meio, tá? Entrei, saí. Quando eu entrei e saí, aqui como é uma alça de poliéster, né? Então, a gente sela para não correr o risco de desfiar. E você pode vir aqui, dobrar pro lado de dentro, ó. E finge que aqui é uma costura. Passa umas costuras aí, dá o retrocesso. Depois, dá o nó e sela a linha, certo? Aí vai ficar assim, ó, a minha alça. Ó, aqui ela entrou e saiu, veio para esse lado de cá e deu uma voltinha pro lado de dentro para ficar escondidinha aquela borda, tá vendo? Aí, esse meu lado aqui, vamos fazer de conta que ele é o avesso. E esse meu lado aqui é o principal, tá? Então, nesse meu lado principal aqui, ó, eu vou vir com ele até a ponta da minha alça. Cheguei aqui na ponta da minha alça, no meu lado principal, vou vir aqui e coloco a minha alça dentro do meu mosquetão. Vai ficar assim, ó, deixa eu trazer pra cá, ó. O regulador vai ficar assim.
E o meu mosquetão vai ficar assim, tá vendo? Do mesmo lado, ok? Aí, esse é meu lado principal. Eu vou virar ele pra baixo e vou vir com a ponta aqui da minha alça e vou entrar aqui, ó, no meu regulador, tá? Ó, vou entrar aqui, ó, atrás, tá vendo? Vou entrar, entrei, puxo a minha alça e depois vou entrar nesse outro lado aqui, ó, certo? Que é o meu lado principal. E depois só eu vim aqui puxar e vai ficar assim, o mosquetão de um lado, ó, tá vendo? Aquele lado que eu falei, que é o tipo lado principal. E nessa outra ponta aqui, que vai ficar sobrando, eu venho com o meu outro mosquetão, coloco, selo aqui e viro a pontinha, pra me dar mais segurança, né? Pro lado de dentro e passo a costura, tá? Então, minha alça vai ficar assim, o mosquetão, venho, ó, aqui o meu regulador e desse outro lado o meu mosquetão. Essa vai ser a parte principal, possa-se dizer assim, e essa vai ser o lado do avesso, que vai ficar assim, ó, aqui dobrado, tá vendo, ó, dobrado. Aqui foi por onde passamos primeiro a alça e ela vai ficar escondidinha, ó. Tá vendo? A alça vai ficar escondidinha aqui. A bordinha dela vai ficar escondidinha quando costurar. Aqui a parte de baixo e essa vai ser a parte de cima, ó. Essa, que é por onde vai aumentar ou diminuir a alça, ó. Subi aqui, puxei cá, certo? Vai ficar assim a minha alça, ok? Então, é dessa forma que eu faço, mas você pode fazer conforme você tenha costume aí, tá? Então, sempre o regulador, os mosquetões de acordo com a largura da alça, ok? De alça, também fiz da mesma forma, e fiz para ficar a altura dela, do suporte, de 7 centímetros, tá? Aqui eu coloco a minha meia argola, dobro ela ao meio e vai ficar assim. Fiz 2, que é um para cada lado, então já vai estar aqui prontinho meu suporte de alça. Vamos para o canal do zíper. Aqui eu vou estar precisando de 2 partes de 3,5 por 27,5, tá? Já tá com a minha margem de costura. A margem que eu vou estar utilizando para fechamento na junção do canal do zíper com o meu fole vai ser de 1 centímetro, tá? Então, eu já deixei a margem para 1 centímetro. Aqui eu vou pegar um lado do meu canal do zíper, o direito para cima, também fiz o matelaçado, e aqui a parte da minha cremalheira para baixo. E vou passar uma costura na borda, costurei aqui o meu zíper e agora eu vou vir com o meu forro, direito do meu forro, com o direito do meu principal, conforme de costume aí quando a gente faz uma peça, para aplicar o forro. Venho aqui, vou passar uma costura e depois vou rebater, certo? Essa costura aqui já vai ser para ficar mais próximo do meu zíper. Vai estar assim, agora eu venho, ó, vou virar o meu forro e vai ficar assim. E agora eu vou passar uma costura de pés-ponto aqui, que é para prender tanto o meu principal quanto o meu forro. E vou passar uma costura em volta para deixar tudo presinho. E ficou assim, tudo presinho, ok? E agora eu vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Vou vir aqui e vou aplicar essa outra parte e também o meu forro. E depois eu vou colocar o cursor, que é para ele ficar assim, ó, certo? Então, costura aí da mesma forma, direito com direito, passa a costura, depois coloca o forro, desvira e faz como eu fiz aqui. Rebati para ser a costura em toda a volta. Geralmente eu deixo o meu forro um pouco maior do que o meu principal, na questão aqui da altura, e por último eu refilo. A parte de trás vai ficar assim, ó, que é para dentro da peça, e a parte de fora vai ficar assim, de um lado tecido, no meio zíper, do outro lado tecido, e no meio 2 cursores, tá? Ou se você quiser, você pode deixar um só. Então, o nosso canal do zíper já tá pronto, e agora vamos aqui colocar o nosso suporte com a meia argola de um lado, aqui, ó, centraliza o meio, coloca um, e aqui também, desse outro lado, ó, centraliza e coloca e passa uma costura. Costurado vai ficar assim, ó, o suporte de um lado e do outro, e agora é a parte do fole, certo? Aí o que é que acontece? Vamos colocar essa lateral com essa. Caso a sua parte aqui do canal do zíper fique um pouquinho maior, porque tudo vai depender da margem do calcador que vai estar utilizando, certo? Aí você coloca aqui, se tiver passando, marca e refila. O meu fole ficou de 6,5, meu fole, por 40, tá? Então, você pode deixar um pouquinho maior a questão do seu fole e passa uma costura de um lado e depois vem
com o seu espelho, confere, vê se bateu tudo certinho e se passar um pouquinho você refila. Então, eu vou passar uma costura aqui desse lado. Passei a minha costura aqui com o pezinho de máquina e agora eu marquei da borda para dentro 1 centímetro de um lado, da borda para dentro 1 centímetro, passei um risco, não vai dar para perceber muito, mas eu passei um risco e agora eu vou vir com o meu forro, vou colocar direito do meu forro com direito aqui do forro do meu canal do zíper, direito com direito, e essa parte vai ficar assim. E agora aqui eu vou vir e vou passar uma costura em cima da marcação que eu fiz, tá? Direito com direito e passa a costura. Passei a costura, vai ficar assim, e agora eu vou virar, ó, vai ficar avesso, com o avesso do meu forro. E aqui, por essa parte de fora, eu vou passar uma costura aqui de pesponto, e depois a gente vai conferir no nosso espelho. E vai ficar assim, rebatido, tá? E agora vamos conferir. Vamos pegar agora aqui uns clips e passar em toda a volta para conferir, para ver se tá dando tudo certo. Ó, e vai bater aqui com um pezinho de máquina, né? A margem de 1 centímetro, tá? Já com forro, 1 centímetro já com forro, rebate e vai bater certinho. Caso você vá colocar vivo, aí é melhor cortar um pouquinho maior e depois faz essa conferência, ver se bate direitinho. E aí você costura, certo? Aqui eu vou costurar com o pezinho de máquina e depois eu vou colocar o forro e vou rebater, certo? Para aí a gente aplicar o nosso espelho. Aqui na parte do rebatido, máquina doméstica, essa parte aqui que é mais grossa, vai passando devagar, que vai dando tudo certo, tá? Obrigada. Vai passando devagar, nessa parte aqui, aqui vai ter o suporte, que vai dar tudo certo, ok? Aí ficou assim, ó, se você não quiser que fique tão grande assim, ficou um dedinho aqui, mas você pode colocar mais pra dentro. Coloquei minha etiqueta aqui na lateral, ó, abaixo da junção entre o canal do zíper e o fole, mas você pode colocar na parte da frente conforme queira, tá? Aí aqui eu juntei as duas costuras, ó, aqui, a junção de um lado, a junção do outro. Fiz a marcação aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não dei o pico por causa, pra não bater em cima da linha e deixo fazer a costura. Então eu marquei aqui com um lápis de tecido, aqui a mesma coisa, juntei aqui, verifiquei as bordas, então marquei e fiz isso na parte de trás também, tá? Toda já com forro, ó, certinho. Se você quiser colocar bolso na parte de dentro, você também coloca. E aqui você vai fazer da seguinte forma: pegar aqui a marcação, com a marcação que você fez, colocar direito com direito e aplicar. Caso você esteja fazendo o seu canal do zíper com um curso só, então você tem que verificar da direita para a esquerda. Então você vê se está da direita para a esquerda, coloca o seu espelho na frente, assim, e depois só pegar aqui aqui está o seu anel, que é composto do seu canal do zíper com o seu fole. Se ele tiver aqui, ó, da direita para a esquerda, aqui o seu espelho, vai ficar assim, tá, ó. Aí agora, vou ver onde aqui está o meu meio, meio com meio, e vou girando aqui o meu anel, ó, para frente do meu espelho. E quando eu viro, certifico aqui meio com meio e vou distribuindo tudo certinho. Aqui a parte de baixo também, meio com meio, ou pico com pico. E vou colocar o clips em toda a volta, clipadinho, e agora eu passo a costura. O bolsinho. Aí falta colocar o viés ainda, né? E agora a gente vai pra parte de trás. Mesmo esquema, meio, meio. Atenta aqui ao bolso, meio com meio aqui. Colocando um suportezinho com meia argola para pendurar a chave, você vê como é que você quer, se realmente quer ou não. Aí ficou assim a parte de dentro. E agora é colocar o viés em toda a volta e desvirar. E o viés você coloca ou viés pronto, boneon, gorgurão, ou do mesmo material, fica a seu critério. Eu vou colocar o viés aqui. E finalizada ficou assim a nossa peça, a nossa crossbody angélica, com bolsinho aqui na frente, ó. Um bolsinho chapado, né, que ele é fininho, vai até embaixo. Aí aqui ele tem forro de um lado e do outro. Aqui na parte de trás, um bolsinho transparente, aqui eu coloquei um papel seda, e aqui o bolso maior.
Aí dentro tem um suporte. Se você quiser, você pode colocar bolsos na parte de dentro também, tá? Aí, fechamento com 2 costuras, mas se você quiser, você pode colocar apenas uma. Aqui a lateral, ó. Aquela medida que eu passei é para quando colocar a bolsinha, ela não rode. Se o canal do zíper, né, ele for maior do que o fole, aí quando a pessoa estiver usando, eu colocar ela assim, ó, ela vai girar. Porque tem que ficar a proporção certa. A parte do fole, né, que pega aqui a lateral, fundo e essa outra lateral, ela tem que ficar maior do que o canal do zíper, tá? Então ficou assim, alça removível, transversal, e assim ficou. Eu super amei o resultado. A primeira vez que eu faço no jeans. Olha que lindo! Com a técnica, né, do matelaçado, você pode fazer tricoline, pode fazer em sintético também, conforme queira. Então, ficou assim, a etiqueta na lateral. Você pode colocar na frente, conforme você queira. E se não tiver de sintético, você pode colocar a etiqueta, aquela bandeirinha, né, de cetim. O importante é você identificar que foi você que fez, tá? Foi eu que fiz! Que lindo! Faça você também. E se fizer e quiser me marcar também, será uma maravilha. Ficarei feliz em saber que você fez e muitíssimas boas vendas. Então, as medidas estão aí, o passo a passo direitinho, conforme eu fiz. E você também pode fazer. Deixa aí um joinha, né? A curtida, um lindo comentário aí abaixo. Compartilha, né? Se foi útil para você. Pode ser útil também para outras pessoas. Então, vamos compartilhar, dividir conhecimento. Então, gratidão a Deus por mais um vídeo aqui no canal. Gratidão a você que chegou até aqui, deixou seu joinha, comentou, compartilhou também. Uhul! Então, muitíssimas boas costuras, muitíssimas boas vendas. Se cuide do físico, do emocional, do psicológico também. Faça você também uma dessas, 2 dessas, 3 dessas, não sei, no tecido, no sintético. Faça! E a alça, olha que linda. Faça você também. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau. Foi eu que fiz, olha. Faça você também. Pra você e pra vender. Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau.